Então, pessoas, Parque Dom Antônio Zátera é o palco da nossa conversa com a professora Maria de Fátima Magalhães Jorge e o Júlio César Madeira, pós-graduando em Direito Ambiental. Nossa conversa, claro, Direito Ambiental. E eu quero começar dando meu boa tarde para vocês. Obrigada por conversar conosco nesse ambiente maravilhoso, né, junto à natureza. Estamos vivendo junho ambiental, né, em função do dia 5 de junho, Dia do Meio Ambiente, para quem não sabe. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho quais os assuntos, os temas que estão mais em evidência nesse momento. Em primeiro lugar, boa tarde. O Código Florestal vem sendo manchete, né, na mídia, uma vez que na verdade, a legislação importante, né, que vai dar os limites e as possibilidades de preservação ambiental nas propriedades rurais. Por isso, esse jogo de forças, né, entre ambientalistas e ruralistas, no sentido de aprovação ou não do texto que está sendo submetido ao Congresso Nacional. No Código Florestal estão previstas algumas algumas formas de preservação, que são as APPs, né, as áreas de preservação permanente, e a reserva legal, chamada reserva legal. As áreas de preservação permanente são aquelas de encostas de rios, de encostas de morros, né? E a reserva legal é aquela reserva que não pode ser, aquela área que não pode ser desmatada dentro de uma propriedade rural. Então, o debate se concentra muito nessas duas, formas de proteção. As APPs, as áreas de preservação permanente, e a reserva legal. Também, uma das questões do Código Florestal é a questão da anistia para aqueles pequenos proprietários rurais que tiveram multa, né, foram autuados com multa por terem desmatado e por não terem feito a conservação até julho de 2008. Estes pequenos proprietários, esses proprietários rurais terão que aderir a um programa ambiental do governo, um programa de recuperação ambiental, onde eles terão que cumprir o que for acordado no programa. Se não forem cumpridas os compromissos do programa, eles não terão a anistia, né? Júlio, eu gostaria que tu abordasse um pouco o ponto de vista dos ambientalistas, né? Porque a gente está vendo aí um cabo de força, né? Um cabo de guerra, né? Pelo ponto de vista dos ambientalistas, qual a discussão, os pontos mais polêmicos? Começando pelo ponto principal, que é o Código Florestal, que está sendo abordado agora. Na verdade, o ponto central, o eixo, é a questão da disputa entre estados e o governo federal. Na verdade, os estados estão tentando implementar uma certa autonomia em relação às legislações ambientais, sobretudo no que tange às questões de proporções de desmatamento, de áreas de preservação. E o governo federal, na verdade, ele está tentando manter a sua unicidade enquanto centralizador da legislação ambiental. Tanto é isso que vai ser passado no Senado esse Código Florestal e se pensa em acrescentar certos dispositivos legais para que, na prática, os estados possam vir a ter certas autonomias em relação ao tamanho de propriedades a serem desmatadas, áreas que possam ser recompostas. Na verdade, seriam os parâmetros mais de arquitetura na prática, que seriam os estados. E nós, como ambientalistas, nós pensamos muito mais em que seja muito mais condizente com uma prática ambiental, que o governo federal continue, sim, a tutelar e centralizar essas questões. Outra situação se refere a uma rixa antiga entre os ruralistas e os ambientalistas. Na verdade, se coloca sempre a questão do desenvolvimento sustentável. Mas, na verdade, o desenvolvimento sustentável é algo que pode ser muito controverso, porque, em última instância, o desenvolvimento
a qualquer custo muitas vezes é implementado. Então, diante desse mês de junho que nós estamos aqui em Pelotas discutindo o junho ambiental, nessa temática, diversas questões trabalhadas na Câmara de Vereadores, nas universidades, é o momento, o chamamento esse mês justamente para nós pensarmos nessas questões. E o Código Florestal, ele entra exatamente nesse momento, por coincidência ou não do destino, em junho, justamente no momento onde se pensa em dar mais autonomias aos estados, das unidades federativas, ou se mantém a centralização constitucional, todas as questões de garantias constitucionais do órgão centralizador que é o governo federal. Na prática, quando tu descentraliza e torna essas legislações ambientais a critério de cada estado, na prática tu pode estar pensando em retorno a práticas antigas de coronelismo e coisas de desmandos setoriais em nosso país. Então, na verdade, para o ambientalismo, a questão do Código Florestal tem muito esse viés dessa disputa entre a máxima proteção. Na verdade, o ambientalismo ele sempre vai buscar a máxima proteção ambiental. Onde for inserido qualquer discussão, vai se primar pela máxima proteção ambiental. Seja licenciamento ambiental, seja áreas legais, o próprio Código Florestal, sempre vai ser pensado na máxima proteção ambiental. Até porque, se nós, enquanto ambientalistas, retrocedermos, muitas coisas já estão sendo feitas, outras mais podem ser suprimidas do nosso cenário social. Eu vou pedir agora para a professora Maria de Fátima abordar um pouco mais especificamente esses pontos do Código Florestal, o que está pretendendo ser mudado, o que isso pode representar, né? Trazer como consequência para nós. Como tu mesmo afirmas, né? Enquanto os ambientalistas creem em mudanças que do novo código vão trazer agravamento na situação ambiental, né, favorecendo os desmatamentos, os ruralistas, por outro lado, creem que o código atual, sim, que é muito rigoroso, com normas muito rigorosas, né? Em relação, por exemplo, em relação ao que o Júlio comentou, em relação às APPs, que são as áreas de preservação permanente dentro das propriedades rurais, né? O que pode, o que não pode ser plantado, por exemplo, né? Qual tipo de alimento, de cultivo, café, maçã, né? O que pode ser plantado numa propriedade nessa área de preservação permanente e o que não pode ser plantado. Esse é um questionamento que ficou fora do texto, por exemplo, né? Então, se não for normatizado essa questão bem especificado, provavelmente vai ficar para um segundo momento e até para o Estado legislar sobre isso, né? Os estados legislarem sobre isso, enquanto que a União daria só as normas gerais. Isso é um ponto a ser refletido, né? É um motivo de reflexão para todos, né? Em relação as questões ambientais ainda, acho importante que estão também para serem implementadas novas medidas que dizem respeito ao nosso município, à localidade, ao poder local, né? Que é a questão da coleta seletiva. Uma vez que os municípios, todos os municípios brasileiros, eles têm um período agora, até 2014, para implementar toda a gestão, toda a política de resíduos sólidos, a política nacional dos resíduos sólidos, que é toda a questão da coleta seletiva, da reciclagem, né? Toda essa norma, essa lei que tem que ser efetivada, ela tem que sair do papel, né? E não está. Então existe aqui no nosso município toda essa preocupação também em relação à implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E outras leis também que devem ser implementadas, elas devem sair do papel, né? Por exemplo, a Lei da Educação Ambiental. Existe uma lei que prevê a educação ambiental, né? A educação ambiental, ela pode ser formal ou não formal. Ela pode ser implementada nas escolas, né? Ou como pode ser palestras, reuniões, conselhos, associações na comunidade, né? Campanhas, né?
essas duas leis que tu te referes, dos resíduos sólidos, enfim, reciclagem, assim como da educação ambiental, elas, por enquanto, aqui em Pelotas, a gente está mais no papel. Quais as dificuldades maiores? Por que isso ainda não foi? Porque não é uma lei de ontem, né? Por que isso ainda não está acontecendo? Por que não se tem uma coleta seletiva ampla, né? E nem mesmo educação, muitas vezes as pessoas não sabem como separar lixo. O que está faltando para que isso realmente aconteça? Mas esta é uma pergunta que a professora Maria de Fátima vai nos responder no próximo bloco. Enquanto isso, antes dela voltar, assiste aí o recadinho muito especial da nossa querida Farmácia Natura e os nossos apoiadores culturais. Depois já volta, professora Maria de Fátima. Sua saúde merece confiança. E para gerar confiança é preciso saber unir história e tecnologia, juntando a esta fórmula compromisso socioambiental e responsabilidade. Uma fórmula que faz sucesso há tantos anos só poderia ter um resultado. Farmácia Natura. Sua saúde, nossa história. Agende sua visita. A sua vida gravada para sempre. Fotografia e vídeo Full HD. Teleon DVD.